Antes de começar, me diga nos comentários: de qual cidade você está ouvindo esta história hoje? E já se inscreva neste canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque a de hoje? A de hoje vai mexer com o seu coração. Horas antes do casamento, Helena recebeu um áudio. Um único áudio. E tudo na vida dela simplesmente desabou. O que ela descobriu mudaria para sempre a forma como ela enxergava o amor, o perdão e a si mesma. Mas a pergunta que ninguém conseguia responder era: por que o noivo dela desapareceu, justamente na noite de Natal? Helena Duarte, 27 anos, era conhecida na pequena cidade de Serra Clara por seu sorriso gentil e sua força silenciosa. Professora numa escola rural, vivia na casa simples onde crescerá, ao lado da mãe, Dona Amália. Helena nunca teve luxo, mas sempre teve aquilo que mais valorizava: amor, honestidade e paz. Já Rafael Montes, 33 anos, vinha de uma família de nome forte e dinheiro antigo. Formado em Direito, trabalhava como consultor para empresas grandes da capital. Era um homem reservado, sempre elegante, e trazia no olhar um misto de mistério e cansaço, como alguém que carrega segredos demais. Entre eles havia um amor improvável. De mundos diferentes, classes diferentes, ritmos diferentes. Mas, ainda assim, profundamente conectados. E havia também a terceira peça desse triângulo silencioso. Lívia, irmã mais nova de Rafael. Sensível, frágil, de saúde delicada, era a única que conhecia parte da sombra que ele lutava para esconder. Era a véspera de Natal. A igreja já estava decorada com luzes douradas, flores brancas e laços vermelhos, do jeito que Helena sempre sonhara. Os convidados se organizavam, as crianças carregavam pétalas, e a cidade inteira comentava sobre o casamento mais esperado do ano. Helena ajeitava o vestido no espelho quando o celular vibrou. Um áudio. De Rafael. Mas não era um "já estou chegando". Nem "estou nervoso". Nem sequer "eu te amo". A voz dele soava trêmula, fragilizada, quase desesperada. Helena, me perdoa. Eu não posso aparecer hoje. Não procura por mim. Não pergunta nada para ninguém. Apenas, segue sua vida. Por favor. E então, silêncio. Nada mais. O celular escorregou da mão dela. O coração bateu forte, numa pancada seca. E toda a história de amor que ela havia construído durante 2 anos, parecia, de repente, ter sido escrita em areia. A cidade comentava. Os convidados cochichavam. A mãe dela chorava. E Rafael, simplesmente sumira. Nenhuma justificativa. Nenhuma explicação. Nenhum rastro. Mas havia algo no tom de voz dele. Algo que não era abandono. Parecia mais medo. E, dentro da mesma casa onde amar era tão simples, Helena sentiu, pela primeira vez, que havia caído dentro de um labirinto que não conhecia. A primeira noite foi a pior. Helena não dormiu. O vestido pendurado ainda cheirava a perfume novo. A mesa do jantar, preparada para a família e padrinhos, permanecia intacta, fria, abandonada, como um cenário de teatro. Na manhã seguinte, o sumiço de Rafael já estava nas rádios da região. Um homem da elite local desaparecido na véspera do próprio casamento. Alguns insinuavam fuga. Outros falavam em traição. E alguns chegavam a supor envolvimento de negócios perigosos. Helena tentava ignorar as fofocas, mas cada palavra entrava como uma agulha na pele. Até que Lívia, a irmã dele, apareceu na porta de sua casa, pálida, chorando. Helena, você precisa vir comigo. No caminho para a fazenda da família, a jovem tremia. A cada curva da estrada de terra, parecia ficar mais angustiada. Rafael não fugiu de você, disse Lívia, apertando as mãos. Ele está tentando proteger você. Helena franziu o senho, sentindo o estômago revirar. Proteger, de quê? A irmã dele hesitou. Olhou pela janela. Respirou fundo. De algo que ele guarda desde antes de te conhecer. A partir dali, tudo começou a apertar. A chuva caiu forte, como se o céu também estivesse prestes a desabar.
Quando chegaram à fazenda, o ambiente já transbordava tensão. Funcionários andando rápido, expressões fechadas, portas trancadas. Então, Dona Beatriz Montes, mãe de Rafael, se aproximou. Helena, minha filha, é melhor você voltar para sua casa. Meu filho não está em condições de te ver. Nem hoje, nem tão cedo. O ar ficou pesado. Helena sentiu o chão sumir. Mas não aceitou. Eu preciso falar com ele. O Rafael é meu noivo. Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo. A mãe dele estreitou os olhos, frios como metal. É exatamente por isso que você não pode entrar. Porque quanto menos você souber, mais segura estará. E o portão da casa grande se fechou diante dela. Devagar, cruelmente. Como se fosse o final de um capítulo. Mas, na verdade, era só o começo. Helena permaneceu diante do portão fechado por longos segundos. A chuva escorria pelo rosto, e ela nem sabia mais se era água, ou se eram lágrimas. A família Montes, tão elegante, tão influente, tão inatingível, agora se tornava uma muralha entre ela e o amor da sua vida. Mas uma coisa Helena tinha aprendido desde pequena. Quando o coração dela acreditava em algo, ela não desistia facilmente. E mesmo com a dor queimando dentro do peito, ela se virou e caminhou de volta até a estrada, decidida. Porém, não conseguiu dar nem 10 passos. Uma voz fraca, praticamente um sussurro, ecoou pela lateral da casa grande. Helena! Ela se virou imediatamente. O som vinha de uma janela alta, entreaberta. E ali, na penumbra, Rafael, pálido, olhos cansados, barba por fazer, totalmente diferente do homem confiante que ela conhecia. Helena levou a mão à boca, emocionada. Rafael, o que está acontecendo? Por que você sumiu assim? Ele olhou para os lados, nervoso. Você não deveria estar aqui. Por favor, volta para casa. Não quero que nada aconteça com você. Acontecer, comigo. Ela se aproximou da parede, tentando vê-lo melhor. Do que você está falando? Rafael hesitou. Tragou o ar. Então, com a voz quebrada, murmurou. Eu nunca deveria ter permitido que nosso amor chegasse tão longe. Helena sentiu o peito apertar. O vento gelado parecia atravessar a pele. Um silêncio pesado se formou, o tipo de silêncio que antecede uma revelação capaz de mudar destinos. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, um homem apareceu atrás dele. Alto, de terno escuro, olhar rígido. Já falei para ficar longe da janela, Rafael. Helena arregalou os olhos. Quem é ele? Porque está dentro da casa como se fosse guarda. O homem fechou parcialmente a cortina, mas não antes de lançar um olhar direto para ela. Um olhar que dizia claramente: você não é bem-vinda aqui. E então, a janela se fechou por completo. Rápida, fria, definitiva. Helena ficou ali, imóvel, com o coração acelerado. Algo estava errado. Muito errado. E ela ia descobrir o que, custasse o que custasse. Naquela noite, Helena não conseguiu mais ignorar o instinto que gritava dentro dela. Se a família Montes não iria contar a verdade. Se Rafael estava preso dentro da própria casa, emocional ou fisicamente, então ela mesma encontraria respostas. E assim, na manhã seguinte, ela procurou alguém que jamais imaginou pedir ajuda. Henrique, melhor amigo de Rafael desde a faculdade. Um homem simples, técnico em informática, que conhecia os dois há anos. Quando Helena contou sobre o áudio, a janela, o homem desconhecido e a interdição da família, Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Isso confirma minhas suspeitas, ele disse, finalmente. A família Montes não quer que ninguém saiba o que aconteceu com Rafael há 6 anos. Helena franziu o senho. 6 anos. Mas, isso foi antes de eu conhecê-lo. Justamente. E por isso ele sempre achou que poderia te poupar. O coração dela disparou. Henrique, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Henrique respirou fundo. Rafael ficou noivo, uma vez. Antes de você.
E a noiva morreu na noite de Natal. Helena levou a mão ao peito. Meu Deus! Mas é aí que está o problema, continuou ele, olhando fixamente para ela. A morte nunca foi esclarecida. O caso foi abafado. Sem investigação, sem manchetes, nada. Tudo encoberto pela família. E Rafael carregou sozinho a culpa, mesmo nunca tendo sido acusado oficialmente. Helena sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. Você está dizendo que Rafael acha que pode me machucar também? Henrique negou com a cabeça. Não. Ele acha que alguém está tentando machucá-lo. E, por consequência, qualquer pessoa que esteja ao lado dele. Helena levou alguns segundos para processar. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu baixa, mas firme. Então é isso que ele tem medo. Que a história se repita. Que eu seja o próximo alvo. Henrique assentiu. Sim. E se a família está trancando ele dentro de casa, significa que algo novo aconteceu. Helena, com os olhos marejados, murmurou. E eu vou descobrir o quê? Naquela mesma noite, Helena tomou uma decisão. Sabia que o amor deles era improvável, difícil, cheio de barreiras sociais e familiares. Sabia que a família Montes jamais a aceitou completamente, por não ter o mesmo dinheiro, o mesmo status, o mesmo sobrenome. Mas também sabia de outra coisa. Rafael sempre a amou de verdade. E pessoas assim não desaparecem sem motivo. Ela caminhou até a porta da fazenda. A lua iluminava o caminho de pedras. O vento frio batia contra o vestido simples. E o coração dela parecia bater alto o suficiente para ser ouvido do lado de dentro. Ali, diante do portão imenso, Helena sussurrou. Rafael, eu não vou te abandonar. Nem agora. Nem nunca. O brilho nos olhos dela era de quem tinha acabado de iniciar uma guerra contra um inimigo invisível. A madrugada chegou silenciosa. As luzes da fazenda Montes estavam quase todas apagadas, exceto por uma janela lateral, a mesma pela qual Rafael havia aparecido horas antes. Helena observava de longe, escondida atrás do tronco de uma árvore antiga. O coração batia descompassado. Era perigoso estar ali. A família Montes nunca foi violenta, mas o poder deles falava mais alto que qualquer polícia da região. Eles escondiam o que queriam, protegiam quem queriam, e destruíam reputações com a mesma facilidade com que serviam vinho caro em suas festas. Mesmo assim, Helena respirou fundo e caminhou rumo ao galpão lateral, onde Henrique havia dito que existia uma entrada usada pelos funcionários durante a madrugada. A porta estava encostada. Ela empurrou devagar. O rangido foi pequeno, mas ecoou como se o mundo inteiro pudesse ouvi-lo. Lá dentro, o ar cheirava a madeira úmida e feno antigo. Helena avançou alguns passos, tentando não fazer barulho. E então viu Rafael, sentado no chão, encostado num pilar de madeira, o rosto escondido entre as mãos. Sem terno. Sem postura de homem poderoso. Sem máscara alguma. Apenas quebrado. Helena levou a mão à boca para não soltar um soluço. Mas o som do pé dela tocando um galho seco bastou para que ele erguesse a cabeça. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele instante, tudo parou. Helena! Ela correu até ele. Eu estou aqui, murmurou, ajoelhando-se ao lado dele. Eu estou aqui, Rafael. Fala comigo. Por favor. Ele segurou as mãos dela com força, como se tivesse medo de que ela sumisse. Você não devia ter vindo. Eu não posso te arrastar para isso. Você já me arrastou quando desapareceu, disse ela, com a voz embargada. E eu não vou embora até saber a verdade. Rafael fechou os olhos, respirando fundo. Era evidente que estava lutando contra algo. Algo grande. Algo pesado. Helena, ele murmurou, eles me deram um aviso. Ela franziu o senho. Quem? Sua família. Ele negou rapidamente. Não. Pessoas que eu achava que estavam longe do meu passado. Sua voz falhou. Eu recebi ontem, antes do casamento, uma mensagem. Foi uma fotografia. Helena prendeu a respiração. Uma fotografia. Do quê?
Rafael engoliu seco. Da minha antiga noiva. Morta. No chão. Exatamente como a encontraram 6 anos atrás. E atrás dela, na parede, alguém escreveu com tinta vermelha. Você não aprendeu da primeira vez. O silêncio caiu pesado como chumbo. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Meu Deus do céu! Eu achei que isso tinha acabado. Achei que o caso tinha sido um acidente. Achei que... Ele tremia, mas agora eu sei. Nunca foi acidente. Nunca foi coisa do destino. Alguém fez aquilo. E agora, está voltando. Helena segurou o rosto dele entre as mãos. Rafael, por que não me contou? Por que não me deixou ficar ao seu lado? Porque dessa vez não é comigo que estão mexendo. É com você. A foto chegou no meu celular. E no verso, havia seu nome. Helena afrouxou as mãos. Um frio tomou conta de todo o corpo. O meu nome. Sim. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Helena, eu preferia morrer 1000 vezes a te colocar em perigo. Eu fugi do casamento porque achei que, se eu desaparecesse, eles te deixariam em paz. Ela balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo. Rafael, fugir nunca salvou ninguém. E você está preso nesse medo há 6 anos. Ele baixou o olhar. Eu sou um homem quebrado, Helena. E você não merecia isso. Ela segurou a mão dele com firmeza. Eu não mereço. É ser deixada para trás. E não vou ser. Nós vamos enfrentar isso juntos. Mas naquele instante, antes que Rafael pudesse responder, o barulho de passos ecoou do lado de fora do galpão. Pesados. Firmes. Autoritários. Rafael empurrou Helena para trás de uma pilha de caixas. Não faz barulho, sussurrou, é um dos seguranças da minha mãe. A porta do galpão se abriu. Um homem alto, o mesmo que havia fechado a janela horas antes, entrou com uma lanterna na mão. Rafael. Ele chamou, com voz alta e séria. A senhora Beatriz quer falar com você. Agora. Rafael respirou fundo. Olhou discretamente para Helena escondida. E murmurou. Não sai daqui. Eu volto para te tirar daqui, eu prometo. Ele se levantou, caminhou até a porta. O segurança o conduziu para fora. Assim que a porta se fechou, Helena ficou ali, respirando rápido, sentindo o coração bater contra as costelas. Ela sabia que tinha apenas alguns minutos. Precisava investigar. Precisava entender. E então, ao olhar ao redor, algo chamou sua atenção. Uma caixa trancada com cadeado. Com a etiqueta. Arquivo, 2019. O ano da morte da antiga noiva. As mãos dela tremeram. Mas ela se aproximou. Porque sabia que ali dentro estava a verdade que Rafael nunca teve coragem de encarar. E talvez a verdade que a família Montes jamais quis que viesse à tona. Helena procurou algo para quebrar o cadeado. Encontrou uma barra de ferro caída atrás de um engradado. Ergueu a ferramenta, segurou firme. E bateu. A primeira pancada ecoou alto. A segunda, mais alto ainda. Na terceira, o cadeado se partiu. O coração dela parecia que ia sair pela boca. Ela abriu a tampa da caixa. E ali dentro, cuidadosamente preservados, estavam recortes de jornal nunca publicados, fotos da antiga noiva de Rafael, relatórios médicos, cartas rasgadas, um laudo policial incompleto e um envelope vermelho, ainda lacrado, com as iniciais RM. Helena levou a mão à boca. Era tudo real. E era muito maior do que ela imaginava. Ela abriu o envelope. Tirou a carta. E quando começou a ler, as pernas dela vacilaram. Porque a carta dizia: se você está lendo isso, é porque eles descobriram. E eu não posso proteger você. A morte dela não foi acidente. Foi um aviso. Um aviso para mim. E agora, é você quem está em risco. A assinatura no final. Era da antiga noiva. Escrita no dia da morte. Helena releu a carta 3 vezes. A cada nova leitura, as palavras pareciam pesar ainda mais. Uma sensação sufocante tomou conta do peito.
A antiga noiva de Rafael. De alguma forma, sabia que iria morrer. E ainda assim deixou aquele aviso, como se previsse que, um dia, outra mulher estaria em risco pelo simples fato de amá-lo. As mãos de Helena tremiam enquanto ela devolvia a carta ao envelope. Mas então algo chamou sua atenção. No fundo da caixa, preso com um clipe enferrujado, havia um relatório médico, diferente dos outros, com rabiscos, correções e um nome circulado em vermelho. Dr. Vicente Alencar, Psiquiatria. Helena franziu o senho. Ela já ouvirá aquele nome antes. Mas de onde? De repente, passos. Rápidos. Precisos. Não eram passos pesados de segurança. Eram leves, quase silenciosos, como os de alguém acostumado a andar em ambientes fechados. Helena guardou tudo às pressas, mas antes que pudesse fechar a caixa, a porta lateral foi aberta com brutalidade. O que pensa que está fazendo? Disse uma voz firme. Helena gelou. Na entrada do galpão, Beatriz Montes, a mãe de Rafael. Alta, elegante, imponente como uma rainha em seu próprio território. O olhar dela parecia cortar o ar. E quando se fixou na caixa aberta aos pés de Helena, algo mudou. Uma tensão quase imperceptível passou pelo rosto de Beatriz. Vá para casa, Helena. A voz dela era baixa, mas carregada de poder. Não se meta em assuntos que não lhe pertencem. Helena se levantou, o envelope ainda escondido atrás de si. Rafael me pertence, ela disse, com firmeza inesperada. E se algo está acontecendo com ele, então isso também é meu assunto. Beatriz deu um passo à frente, os olhos estreitos. Você não entende o que está fazendo. Não tem ideia das forças que está cutucando. Helena ergueu o queixo. Então me explique. A mãe de Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Era evidente que lutava internamente entre manter o controle ou explodir. Aquela garota, disse finalmente, a antiga noiva do meu filho, não era quem parecia ser. E Rafael ficou doente por causa dela. Helena estreitou os olhos. Doente? Sim. Beatriz cruzou os braços. Ela o manipulava. Ele teve crises, alucinações, episódios perigosos. E para evitar que a imprensa destruísse nossa família, trouxemos um médico, um psiquiatra de confiança. Helena deu 2 passos para trás. Dr. Vicente Alencar. E então tudo se encaixou. Aquele nome. Ela lembrava. Era o médico da família que aparecia sempre que algum escândalo tentava surgir nos bastidores da elite da região. Um homem discreto, influente, com conexões assustadoras. Beatriz continuou. Depois da morte dela, Rafael entrou em colapso. Precisamos isolá-lo por meses. E quando finalmente se recuperou, achamos que tudo tinha acabado. Mas então, você apareceu. Helena franziu o senho. O que isso quer dizer? Beatriz se aproximou, encarando-a de perto. Quer dizer que o padrão se repetiu. A mesma obsessão. Os mesmos sintomas. As mesmas mensagens anônimas. E agora, as mesmas ameaças. Helena sentiu o chão desaparecer sob os pés. Acha que Rafael está doente? Beatriz não piscou. Eu acho que Rafael está sendo manipulado novamente. Por alguém muito mais perigoso do que a antiga noiva dele. E que quer destruir todos nós. Helena levou a mão ao peito. Mas por quê? Quem faria isso? Beatriz abriu a boca para responder. Mas o som de uma explosão abafada ecoou do lado de fora, assustando as duas. As luzes do galpão piscaram. Rafael gritou do lado externo. Mãe! Helena! Saiam daí! Helena correu para a porta, mas Beatriz a puxou de volta. Não! Disse ela. Você não pode se envolver nisso. Eu já estou envolvida. Helena gritou, arrancando o braço da mão da sogra. Ela abriu a porta. E então viu chamas, lentamente tomando conta de um dos carros estacionados atrás do galpão. E acima do capô, pintado com tinta vermelha, estava um recado. Ela vai ser a próxima.
Helena levou a mão à boca, horrorizada. Rafael correu até ela, desesperado. Helena! Você está bem? Meu Deus, eu achei que... Ela se virou para ele, lágrimas escorrendo. Rafael, isso não é sua culpa. Ele a abraçou com força, tremendo. Eu devia ter te protegido. Eu devia ter saído da sua vida. Não, ela sussurrou, o que você deve é confiar em mim. O olhar de Rafael encontrou o dela. Profundo, dolorido, rasgado. Foi naquele instante que o romance deles atingiu o auge emocional. Não era mais apenas amor. Era destino. Era risco. Era sobrevivência. Mas antes que pudessem dizer qualquer palavra, Henrique surgiu correndo da estrada. Helena! Rafael! Eu descobri quem está por trás disso. Eles se viraram para ele. E o mundo inteiro pareceu prender a respiração. Henrique, ofegante, ergueu o celular e mostrou a tela. Eu rastreei a origem das mensagens. E não foi alguém do passado. Não foi um inimigo antigo. Não foi um ódio enterrado. Então quem foi? Helena perguntou, desesperada. Henrique respirou fundo. E com a voz pesada, como se carregasse o peso da verdade nas costas, disse: a pessoa que está fazendo isso está dentro desta casa. E nunca quis que Rafael se casasse. Nem da primeira vez. Nem agora. O silêncio caiu sobre o mirante como um véu pesado. Rafael ficou pálido. Helena sentiu o coração congelar. Como assim? Da primeira vez? Ela perguntou, a voz embargada. Henrique aproximou-se devagar, ainda ofegante pela corrida. Eu não sabia se devia contar. Mas quando recebi o retorno do rastreamento, percebi que não era mais uma questão de proteger sentimentos. Era sobre proteger vocês dois. Rafael franziu o senho, confuso e temeroso. Henrique, fala logo. Henrique segurou o celular com força, como se aquilo fosse a única coisa que o mantinha firme. Quem está por trás das mensagens, dos áudios falsos, da confusão? Ele disse, encarando Rafael nos olhos, é alguém que você conhece muito bem. Helena se aproximou mais de Rafael, instintivamente. Quem? Ela implorou. Henrique respirou fundo. Dona Beatriz. O nome caiu como um trovão. Rafael recuou um passo. Minha mãe. Helena levou a mão ao peito. A voz de Henrique saiu pesada. Sim. Ela nunca aceitou o seu primeiro noivado. Achou que aquela moça era inferior demais para a família. E interferiu. Manipulou. Inventou histórias. E quando você finalmente se apaixonou por Helena, ela tentou fazer de novo. Rafael levou as mãos à cabeça. Não, não pode ser. Minha mãe não faria isso. Não dessa forma. Henrique abriu um arquivo no celular. Isto aqui é a prova. A conta da qual as mensagens foram enviadas está registrada no nome dela. E tem mais. Ele mostrou a tela. Helena levou um susto. Aquela foto que te mandaram, Rafael, aquela montagem horrível, dizendo que você estava traindo. Foi ela quem postou. Rafael ficou sem ar. Era como se o chão tivesse desaparecido. O homem que sempre tentou ser honesto, justo, correto, agora descobria que a própria mãe era a raiz da dor que o perseguia há anos. Helena tocou o braço dele, com carinho e firmeza. Rafael, olha para mim, ela pediu, a voz trêmula, porém firme. Eu estou aqui. Nada disso muda o que eu sinto por você. Mas ele estava abalado demais. Como ela pôde? Ele murmurou, com um nó na garganta. Por quê? Henrique respondeu, baixando a cabeça. Porque ela tem medo de te perder. E por quê? Confunde amor com controle. O vento soprou forte no mirante. As luzes da cidade lá embaixo brilhavam como se observassem o drama humano que se desenrolava ali. Rafael, quebrado, disse em voz baixa. Eu preciso falar com ela. Helena segurou sua mão. Não agora. Não desse jeito. Você está ferido. Está confuso. E se for assim, só vai piorar. Henrique ergueu o rosto. E tem mais uma coisa. Helena sentiu o coração apertar. O quê? Henrique hesitou, antes de revelar a última peça do quebra-cabeça. A sua mãe, Rafael, não agiu sozinha.
Rafael olhou para ele, surpreso e desesperado. Como assim não sozinha? Quem mais estava envolvido? Henrique apertou os olhos, como se dissesse a palavra mais amarga do mundo. Seu irmão, o Eduardo. Rafael cambaleou um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. O Eduardo. Não, não. Isso já é demais. Por quê? Gritou, com a voz embargada. Henrique continuou. Ele tinha um motivo. Um motivo pessoal. Ele sempre achou que você recebia mais atenção, mais amor, mais tudo. E que a Helena seria a mulher perfeita para ele, se você não estivesse na frente. Helena ficou sem reação. Eu? Ela sussurrou, chocada. Ele mal fala comigo. Henrique concordou. Ele nunca teve coragem de se declarar. Então escolheu o pior caminho possível. Tentar destruir o amor de vocês, para ver se sobrava espaço para ele. Aquela noite, que já estava quebrada, se partiu ainda mais. Rafael, devastado, sussurrou. O Eduardo sempre foi distante, mas, isso é monstruoso. Helena se aproximou dele, colocando as duas mãos no rosto dele para que ele a encarasse. Rafael, escuta. Você não é responsável pelas escolhas da sua família. Você não é culpado pelo que eles fizeram. O que importa é quem você é. E quem nós somos, juntos. Rafael segurou as mãos dela, como quem segura a própria vida. Henrique então respirou fundo e completou. E tem mais uma coisa. Helena e Rafael olharam para ele, assustados. Henrique confirmou. Sua mãe e seu irmão estão vindo para cá. Eles sabem que você descobriu. O vento cessou. O mundo ficou em silêncio. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Rafael fechou os olhos por um instante, buscando forças. Quando os abriu, havia algo novo ali. Coragem. Decisão. Helena, ele disse, com firmeza, é agora. Eu não vou mais fugir da verdade. Nem deixar ninguém decidir minha vida por mim. Ela sorriu, emocionada, os olhos brilhando. E enquanto eles se preparavam, os faróis de um carro surgiram subindo a estrada. Lentos. Friamente calculados. Como um presságio. Os faróis avançavam lentamente pela subida estreita. A neve fina que caía refletia na luz, criando um brilho frio, quase ameaçador. Helena segurou o braço de Rafael. É eles. Ela sussurrou. Henrique confirmou com a cabeça. É o carro da sua mãe. Rafael enrijeceu o corpo. O coração dele batia tão forte que parecia ecoar pelo mirante. O carro estacionou com precisão calculada. A porta do motorista abriu devagar. E Beatriz desceu. Elegante. Impecável. Com a postura de quem acredita controlar o mundo. Logo atrás, desceu Eduardo. O olhar dele, sombrio e tenso, evitava diretamente o de Rafael. A cena parecia saída de um julgamento. O mirante silencioso. O vento preso. 3 destinos prestes a colidir. Beatriz caminhou primeiro, passos firmes sobre o asfalto molhado. Rafael. Ela chamou, num tom duro, quase ofensivo disfarçado de preocupação. Filho, o que você está fazendo aqui? Deveria estar se preparando para o casamento. Henrique deu um passo à frente, protegendo Helena e Rafael com o corpo. Dona Beatriz, por favor, não começamos com ironias. Ele sabe de tudo. Eduardo engoliu seco. Beatriz o lançou um olhar cortante. Tudo. Repetiu, controlando a respiração. E o que exatamente vocês acham que descobriram? Rafael avançou um passo. As mensagens. Os áudios. As fotos falsas. A sabotagem do meu casamento. E da minha vida. Beatriz não vacilou. Mas seus olhos se estreitaram. Eu fiz o que toda mãe faria. Protegi você. Da primeira vez, e agora? Helena levou a mão à boca, chocada com a naturalidade da resposta. Rafael sentiu o sangue ferver nas veias. Proteger. Gritou, com a voz embargada. Mãe, você destruiu meu primeiro noivado. Você inventou que Clara me traía. Ela sofreu. Eu sofri. E agora Helena. Beatriz ergueu a mão. Helena não serve para você. Helena ficou imóvel,
como se tivesse levado um tapa invisível. Eduardo desviou o olhar, incapaz de sustentar a crueldade da mãe. Rafael avançou mais um passo. Quem é você para decidir isso? Quem é você para escolher quem eu amo? Quem entra ou não na minha vida? Beatriz respirou fundo, perdendo por um instante a máscara de frieza. Eu sou sua mãe. E tudo o que faço é por amor. Isso não é amor. Rafael explodiu. É controle. É obsessão. Um silêncio doloroso se instalou. Henrique apoiou a mão no ombro de Helena. Beatriz então virou-se para Eduardo. Você contou, não contou? Ela perguntou, com veneno na voz. Eduardo empalideceu. Mãe, eu não posso continuar escondendo isso. Não do Rafael. Beatriz se aproximou dele com passos lentos, cirúrgicos. Você sempre foi fraco, Eduardo. Sempre. A frase cortou o ar. Eduardo abaixou o rosto, humilhado. Rafael deu um passo à frente, indignado. Não fale com ele assim. Beatriz girou o rosto num estalo. Então agora você o defende? Depois de tudo o que ele fez? Rafael ficou sério. Ele errou. Sim. Mas errou porque cresceu acreditando que você nunca o acharia bom o suficiente. Porque viveu à sua sombra. Porque você alimentou competição e ciúmes entre nós. Beatriz abriu a boca para responder, mas Helena assumiu o centro da cena. Ela deu um passo firme, corajoso. O vento balançou o cabelo dela, criando uma imagem quase cinematográfica. Dona Beatriz, disse, a voz suave, mas firme como aço. A senhora pode não gostar de mim. Pode achar que eu não sou da sua altura. Pode achar que seu filho merece alguém melhor, mais rico, mais adequado. Beatriz ergueu o queixo. Helena continuou. Mas nenhum desses motivos, nenhuma dessas regras, justificam destruir a vida de alguém. Não justificam manipulação. Mentiras. Humilhação. A voz dela tremeu, mas não recuou. Rafael não precisa de uma mãe que escolhe por ele. Ele precisa de uma mãe que apoie quem ele é. Rafael ficou imóvel, tocado pelas palavras. Beatriz respirou fundo, mas manteve o olhar gelado. Você fala como se entendesse a vida, garota. Mas não entende. Helena deu outro passo. Talvez não entenda tudo. Mas entenda uma coisa. Amor não se impõe. Amor se oferece. O vento pareceu aplaudir. Eduardo limpou discretamente uma lágrima que teimava em cair. Foi então que Beatriz, incapaz de controlar o desastre que se formava, apontou para Rafael. Então você escolhe ficar com ela? Depois de tudo que eu fiz por você? Depois de tudo que deixei de viver para te criar? Após todos os meus sacrifícios? Rafael respirou fundo. E encontrou dentro de si algo que nunca havia encontrado antes. Liberdade. Ele respondeu sem tremer. Mãe, eu agradeço tudo o que a senhora fez. Mas eu não vou pagar por isso com a minha felicidade. Eu escolho a Helena. E escolho viver minha vida, sem medo. O som da declaração ecoou pelo mirante. Beatriz parou. Trincou os dentes. E pela primeira vez, recuou um passo. Eduardo fechou os olhos. Henrique suspirou, aliviado. Helena segurou a mão de Rafael, emocionada, com o coração explodindo dentro do peito. Mas a história ainda tinha uma última reviravolta. Beatriz, tremendo, disse em voz baixa. Então, vocês precisam saber algo. Algo que eu escondi por muitos anos. Sobre o primeiro noivado. Sobre o acidente. Sobre o passado do Rafael. Rafael franziu o rosto. O que a senhora está dizendo? Beatriz engoliu seco. Eu não fiz tudo sozinha. E não fiz, apenas por medo. Eu fiz porque... Ela respirou fundo como quem se prepara para abrir a porta mais sombria da própria alma. Porque existe um segredo na nossa família que vocês não sabem. Helena soltou a mão de Rafael, assustada. Henrique arqueou as sobrancelhas. Eduardo baixou o olhar. Rafael, já sem forças para mais revelações, murmurou. Que segredo! Beatriz fechou os olhos.
E quando falou, tudo mudou. Beatriz manteve os olhos fechados por alguns longos segundos, como se cada palavra fosse um peso impossível de carregar. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, trêmula, carregada de um passado que ninguém ali imaginava. O acidente da primeira noiva do Rafael não foi um acidente. O ar sumiu da sala. Helena levou a mão à boca, sem acreditar no que tinha ouvido. Henrique ficou imóvel, como uma estátua. Eduardo, do lado da porta, apertou os olhos com força, como quem sabia que aquela verdade um dia viria à tona. Rafael. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como assim? Não foi acidente? Ele disse, quase sem voz. Beatriz abriu os olhos, e havia neles culpa. Anos de culpa. Décadas, talvez. Ela, a sua noiva, foi empurrada. Helena deu um passo para trás, horrorizada. Empurrada. Ela sussurrou. Beatriz assentiu com um tremor no queixo. Foi na escada, na véspera do casamento. Ela estava aqui na casa, conversando comigo. Pediu para falar a sós. Disse que amava você, Rafael, mas que queria adiar o casamento porque tinha medo de não ser boa o suficiente para nossa família. Rafael apertou as próprias mãos, tentando lembrar, tentando encontrar algum vestígio dessa história no seu passado apagado. Beatriz continuou, e cada palavra era como uma lâmina. Então, ela escorregou. Caiu. A queda foi feia. E ela não resistiu. Helena, aflita, tentou processar aquilo. Meu Deus, mas por quê? Por que esconder isso? Beatriz respirou fundo. Porque ninguém acreditou que tivesse sido acidente. Henrique estreitou os olhos. Então alguém acusou a senhora. Silêncio. Um silêncio pesado. Denso. Quase sólido. Até que Eduardo ergueu o olhar, pálido. Eu acusei, disse ele, com a voz baixa. Todos se viraram para ele. Rafael parecia ter levado outro golpe no peito. Eduardo engoliu seco. Eu estava lá. Eu ouvi gritos. Quando corri, a noiva do Rafael já estava caída. E minha mãe estava no topo da escada. Helena fechou os olhos. Então você achou que eu teria empurrado, completou Beatriz, amarga, mesmo sem provas. Mesmo sem ninguém ver. Mesmo sem nada concreto. Rafael levou as mãos à cabeça. Mas isso é loucura. Isso tudo é. Beatriz o interrompeu, quase implorando. Filho, eu juro, eu não toquei nela. Ela escorregou. Eu tentei segurá-la. Juro por tudo que tenho de mais sagrado. Mas ninguém acreditou em mim. Nem o seu pai, nem o seu irmão, nem ninguém. O silêncio voltou. Um silêncio onde só se ouvia o som da respiração acelerada de Rafael. Beatriz continuou, a voz falhando. E eu vi você, destruído. Sem memória do acidente. Sem forças para continuar. E entendi que, se você se apaixonasse outra vez, se outra noiva entrasse nesta casa, poderia acontecer de novo. Poderiam me culpar de novo. Poderiam te magoar de novo. Ela olhou para Helena. Profundo. Intenso. Desesperado. Eu tive medo dela entrar para nossa família e sofrer o mesmo destino. Tive medo, tanto medo, que fiz coisas horríveis tentando afastá-la. Mas eu jamais quis machucar ninguém. Helena sentiu a pele arrepiar. Tudo fazia sentido. O desaparecimento. As mensagens. O áudio. A fuga de Rafael. O medo absurdo que a família tinha. Era tudo sobre o acidente. Sobre a culpa. Sobre o trauma. E então, Rafael se aproximou da mãe. Devagar. Devastado. Mãe, por que não me contou nada? Ela levantou o rosto, com lágrimas descendo sem controle. Por que você não lembrava? E eu não tive coragem de reabrir o seu trauma. Preferi carregar tudo sozinha. Errando. Errando muito. Mas te amando o tempo inteiro. Rafael fechou os olhos. Longo. Profundo. E quando abriu? Helena, ele disse, virando-se para ela, com o coração exposto,
agora que você sabe de tudo. A verdade inteira. O pior do meu passado. Eu preciso que você me diga. Ele engoliu seco. Você ainda quer casar comigo? A sala inteira pareceu parar de respirar. Helena sentiu o peito estremecer. Suas mãos tremiam. Sua voz vacilou quando abriu a boca para responder. Mas antes que Helena falasse, um barulho forte ecoou na porta. A história ainda não tinha terminado. Algo, ou alguém, estava prestes a entrar. A batida na porta ecoou pela casa como um trovão. Pá, pá, pá. Todos se viraram ao mesmo tempo. Helena levou a mão ao peito, assustada. Henrique deu 2 passos para frente, instintivamente protegendo a irmã. Eduardo ficou rígido, como se esperasse que o passado entrasse pela porta. Rafael, ainda fragilizado pela revelação, se manteve ao lado de Helena, como se o corpo dela fosse seu único ponto seguro. Beatriz. Beatriz empalideceu de um jeito que nenhum deles jamais tinha visto. Não, ela sussurrou, não pode ser. Quem é? Rafael perguntou, tenso. Ela não respondeu. Outra batida. Mais forte. Tá, pá, pá. Henrique se aproximou lentamente da maçaneta. Seja quem for, a gente resolve juntos. Mas antes que ele abrisse, uma voz feminina, trêmula, rouca, quase irreconhecível, ecoou do outro lado. Por favor, Abram, eu preciso falar com vocês. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Eu conheço essa voz? Ela murmurou. Henrique abriu a porta com cuidado. E quando a porta se abriu, o mundo deles desabou de vez. Diante deles estava uma mulher, encharcada pela chuva, pálida, fraca, com um lenço envolvendo a cabeça careca, os olhos fundos, mas vivos. Vivos demais. Helena cobriu a boca. Rafael deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido no peito. Porque aquela mulher não deveria existir. Meu Deus, Eduardo sussurrou, isso não é possível. A mulher ergueu o rosto lentamente. E com uma voz quebrada, disse: Rafael, sou eu. Ele ficou imóvel. Paralisado. O tempo congelou. Henrique piscou várias vezes, tentando processar. Helena sentiu as pernas falharem. Eduardo encostou na parede. E Beatriz? Beatriz caiu de joelhos, sem ar. Não, você não. Ela tremia. Você não podia estar viva. A mulher respirou fundo, com visível dificuldade. Eu deveria ter morrido naquele dia. Mas não morri. Fui levada inconsciente. Fiquei meses em coma, depois anos em tratamento. Perdi tudo, inclusive o cabelo, a saúde. Mas recuperei a memória. E quando recuperei, ela começou a chorar. Eu descobri que o Rafael ia se casar de novo. Rafael finalmente conseguiu falar. Uma palavra só. Baixa. Assustada. Camila. A mulher sorriu com dor. Sim, Rafael. Eu sou a sua primeira noiva. Helena sentiu uma pontada tão forte no peito que teve medo de cair. Rafael levou a mão à cabeça, tentando respirar. Um conflito impossível estava diante dele. Entre o passado que voltou dos mortos e o presente que ele finalmente tinha coragem de abraçar. Camila continuou. Eu tentei falar com você antes. Eu enviei áudios, mensagens, mas eu estava fraca demais, minha voz falhava. Eu nunca quis atrapalhar seu casamento. Eu só precisava ver você. Pelo menos uma vez, antes que minha saúde piorasse. Helena piscou, surpresa. Então não foi você quem enviou as mensagens falsas? Camila balançou a cabeça. Não. Eu mandei um único áudio, pedindo para falar. Só isso. O resto, eu não sei quem fez. Beatriz, ainda de joelhos, chorava. Henrique trocou um olhar rápido com Eduardo. Rafael estava completamente devastado. E então, Camila deu um passo à frente, com esforço. Rafael, eu não vim aqui para te pedir nada, nem para reivindicar nada. Eu só vim para dizer:
Ela olhou para Helena, com uma tristeza tão profunda que parecia tocar o chão. Que ela é perfeita para você. E que você precisa ser feliz. Com ela. Não comigo. Helena sentiu as lágrimas caírem. Rafael também. E então, a mulher que um dia ele amou, que todos acreditaram morta, que trouxe a maior tragédia da vida dele, sorriu com doçura. Viva, Rafael. Ame. Seja feliz. E me deixe ir. Ela virou de costas, como quem aceita o próprio destino. Mas antes que desse o segundo passo, Rafael correu e a segurou pelo braço. Helena segurou a respiração. Beatriz desabou em novo choro. Camila virou-se lentamente para ele. E Rafael, com a voz mais sincera que já teve, disse: Obrigado por ter voltado. Obrigado por me libertar. E, adeus. Camila sorriu. Um sorriso leve. De paz. De despedida. Então, ela foi embora. Helena, chorando, correu até Rafael. Ele a abraçou com força. Aquele abraço que diz tudo o que palavras não conseguem. Helena, eu escolho você. Hoje. Amanhã. E todos os dias. Ela sorriu entre lágrimas. E o casamento? Ah, o casamento. Henrique bateu palmas. Então o que estamos esperando? Temos uma igreja cheia, e um casal que se ama. É hora de casar. Rafael riu entre lágrimas. Helena soluçou de emoção. Beatriz, ainda destruída pelo passado, sorriu pela primeira vez em anos. E assim, na noite de Natal, depois do maior turbilhão de segredos, traumas e reencontros, Helena entrou na igreja. E Rafael a esperava no altar. O beijo dele selou não apenas um casamento, mas um renascimento. E para quem assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho, porque amanhã tem mais uma história emocionante, daquelas que mexem com o coração até dos mais fortes. Até a próxima!